Hoje a gente vai falar sobre o efeito fotoelétrico. Então, assim, depois que as pessoas modelaram o átomo, Bohr chegou na conclusão dele sobre níveis de energia no átomo, ao invés de Rutherford, né, ao invés de ficar girando. Aí a ciência explodiu. Tá? Então, disso pra frente, a gente tem um monte de coisa que foi descoberta e uma delas é o efeito fotoelétrico, tá? O que é o efeito fotoelétrico? Logo falando assim de cara. É a expulsão de elétrons de um átomo de um material quando esse é iluminado por radiação eletromagnética com frequências bem específicas. Calma que eu vou explicar. Então, como que começou o estudo do efeito fotoelétrico, tá? Lá em 1866, o Hertz, que é Heinrich Hertz, sim, o cara que dá o nome da frequência é ele, tá? Ele percebeu que quando você colocava a radiação ultravioleta, né, luz ultravioleta, lembrando que a gente não enxerga luz ultravioleta, em placas metálicas, as chances de faísca aumentavam muito. Só que ele não sabia explicar o porquê. Ele só conseguiu notar que isso acontecia. Então, quando emitia radiação ultravioleta no metal, ele gerava faísca. Agora, por quê? Ele não sabia. Eis que surge, então, em 1905, surge Einstein e Planck, que são os outros dois gênios da física quântica. Então, aqui nós temos uma foto dele. Essa foto tem mais QI do que todo mundo que está assistindo esse vídeo somado, né? São os dois gênios. Então, Einstein pegou os estudos de Planck e ele explicou o fenômeno, tá? Então, Einstein ganha o Nobel dele pela explicação do efeito fotoelétrico. Isso é um erro muito comum. As pessoas acham que Einstein ganhou o Nobel pela teoria da relatividade. Não foi, porque ela é uma teoria. Ela não foi provada, tá? Não foi provada assim, né? Entre a teoria e a lei em si tem um caminho a ser percorrido e a teoria da relatividade ainda está percorrendo esse caminho, tá? Ele ainda nem tinha provado os estudos dele nessa época, lá dos 1905, ele ainda estava tentando provar a teoria da relatividade. Mas, então o Nobel dele vem pela explicação do efeito fotoelétrico. Para a gente entender o que o Einstein falou, a gente tem que entender uma descoberta do Planck, que é o fóton, tá? O que é um fóton? A luz, ela é uma radiação, ela é uma onda eletromagnética, né? Então, ela sofre fenômenos que ondas sofrem. Então, a luz, ela bate e reflete, ela espalha. Isso tudo é comportamento de onda. Imagina, por exemplo, uma onda... A gente está batendo uma corda, fazendo cobrinha. Se a onda chega no final da cordinha, ela bate e volta. Só que é uma onda mecânica daí, né? A luz passa pelos mesmos processos, sendo uma onda eletromagnética. Só que em algumas circunstâncias, a luz para de se comportar como onda e ela começa a se comportar como partícula. Isso é chamado comportamento corpuscular da luz. Então, a luz é a única coisa que apresenta dualidade onda-partícula, tá? Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Depende da maneira com a qual você está observando ela. É muito louco isso. Eu vou ser sincera, pra mim era muito difícil de entender, acho que até hoje é difícil, tá? É complicado, assim, entender, né? Você pensa assim, uma coisa pode ser duas outras coisas ao mesmo tempo, mas a luz pode, tá? E no caso do efeito fotoelétrico, a gente tem a presença do comportamento corpuscular, né, da luz enquanto partícula ocorrendo ali, tá? Então, o efeito fotoelétrico, inclusive, ele foi usado para mostrar justamente que ela se comporta ora como onda e ora como partícula, tá? Os fótons são pequenas partículas que compõem a onda eletromagnética. Então, Planck falou assim, ó, na onda a gente tem pequenos pacotinhos de energia. E o que esses pequenos pacotinhos de energia, falando assim, ó, lembrando, isso é uma metáfora, tá? Você não vai olhar a luz no microscópio e achar um envelopinho lá, tá? É uma metáfora. Então ele falava assim, ó, a luz, ela tem umas partículas que são como se fossem pequenos pacotinhos de energia e eles carregam a energia da onda eletromagnética da luz. Então esse comportamento corpuscular
é dado pela presença do fóton, dessa partícula que está na luz, tá? É confuso? É. Tô tentando explicar do jeito mais fácil? Tô. Porque até para eu explicar é difícil, tá? Assim, o conceito em si, tá? Para mim, na minha cabeça, né? Quando a gente olha a luz, por exemplo, tá um negócio de luz aceso aqui na minha frente. É difícil imaginar umas partículazinhas saindo junto, né? Mas é um modelo, né? Modelo é tipo assim, como se fosse uma metáfora mesmo para explicar. Então, neste momento, quando a gente tem o efeito fotoelétrico, a luz está se comportando como se fosse uma partícula, tá? Com esses pacotinhos de energia. Então, o que acontece? Quando a luz bate numa superfície, esses pacotinhos de energia, eles transferem energia pro elétron que está nesta superfície, tá? Este elétron, se essa energia for suficiente para arrancar ele do átomo onde ele está, ele vai embora e gera uma corrente elétrica, tá? Então, você consegue gerar corrente elétrica utilizando luz ou outro tipo de radiação. Lembrando, mais uma vez, radiação eletromagnética, a luz é uma radiação eletromagnética, mas não é porque você não enxerga que não existe, tá? Então, a radiação ultravioleta é um exemplo disso, ou infravermelho, tá? Você pode colocar, então, luz ultravioleta, você não vai estar enxergando bolhufas, porque você não enxerga no ultravioleta, e o efeito fotoelétrico vai acontecer igual. É que a gente fala luz, porque a gente lembra sempre do espectro visível, tá? Então, o fóton vem, bate lá na superfície, bate lá no átomo do material que é feito. Se o elétron que está lá preso, se esse fóton tiver energia suficiente para tirar fora, né, dar um totozinho tipo jogar bolinha de gude, se bateu assim, pá, arrancou fora, esse elétron sai e elétron em movimento gera corrente elétrica, tá? O efeito fotoelétrico, ele acontece principalmente em metais e não em não metais. Pode acontecer? Pode, mas principalmente em metais. Por quê? O metal, ele é um átomo muito grande, tem elétron pra chuchu, e os elétrons daí, o que acontece? Quanto mais longe ele vai ficando do núcleo, né, mais fraca é a energia que prende ele ao núcleo. Então, esses elétrons que estão nas camadas mais externas, eles têm menos energia prendendo eles e é mais fácil deles picarem a mula, né? Deles se libertarem dessa energia que prende eles e irem embora. Então, isso acontece mais fácil com metais, por conta dessa facilidade, que é a mesma facilidade que permite que a corrente elétrica normalmente circule em metais e não circule em não metais, tá? Ela acontece mais fácil lá. Bom, resolvido isso, então, lá do efeito fotoelétrico, todo mundo chegou à conclusão que batia a luz, arrancava o elétron, gerava corrente elétrica, beleza. Qual foi a dúvida que surgiu? Eles não sabiam dizer daí, e aí foi que Einstein entrou e provou, eles não sabiam dizer o que influenciava. Se era, por exemplo, assim, então eu tenho uma iluminação aqui na minha plaquinha, vamos supor, uma plaquinha de metal, né? Uma iluminação aqui. Se eu aumentar a luz, vai gerar uma corrente elétrica? Eles discutiam isso, tá? Aí Einstein, nos seus estudos, falou, não é. Que eles acreditavam realmente que era tipo assim, vamos supor, uma lâmpada. Quanto mais forte fosse a lâmpada, mais elétron eu ia arrancar da placa de metal, porque a lâmpada era mais forte. Não é, tá? O que importa para o efeito fotoelétrico acontecer é a cor que está iluminando a placa metálica. E aí depende da composição da placa metálica, tá? Eu vou mostrar isso num simulador daqui a pouquinho para vocês. Mas o que acontece? Então, lembra que eu falei? Cada cor é uma frequência diferente, tá? Vai dar cada frequência no espectro eletromagnético dá uma cor diferente na lâmpada, né? E aí você tem várias cores que compõem a luz, né? Até ok. E, bom, então, você tem, sei lá, uma placa de aço. Tô dando, não, aço não, ferro. Você pode acontecer, quando você ilumina, vamos supor, com luz rosa, você tem uma frequência específica que é da cor rosa saindo dali. E é ela que vai mandar a energia, vai ter a energia, né, a energia com que esse elétronzinho, com que esse com que o fótonzinho sai da lâmpada,
ele tem a ver com a frequência dela. Então, o rosa, o fóton vai ter uma energia específica. No verde vai ter outra energia específica. Se quando ele bater no metal essa energia for suficiente para arrancar o elétron lá do átomo, beleza, tira, o efeito fotoelétrico acontece. Só que o que pode acontecer? Então, para o rosa, eu posso ter o efeito acontecendo e para o verde não acontecer, porque daí a energia da luz no verde não é o suficiente para arrancar o elétron da placa e fazer o efeito acontecer. Então eu vou mostrar isso agora usando um simulador, vai ficar um pouco mais claro para entender. Mas já guarde de antemão, o que importa para o efeito fotoelétrico acontecer não é a intensidade da luz que você está pondo, então a luz ser mais forte ou ser mais fraca, é a cor. Em relação ao material, cada material vai acontecer o efeito fotoelétrico para uma cor específica. Então, o que faz uma lâmpada, que às vezes uma luz que faz acontecer efeito fotoelétrico no ferro, não vai fazer acontecer no cobre, porque cada átomo é diferente entre si, ok? Então, aqui, ó, a gente vai simular o efeito fotoelétrico, tá? Então, a gente tem, ó, alvo, né? Material é sódio. Então, essa plaquinha aqui é sódio. Lembrando que o sódio é um metal, tá? O que a gente vai fazer, então? A gente tem uma lâmpada, né? E aqui eu posso alterar a cor da lâmpada e aqui eu vou alterar a quantidade de luz, tá? Então, a gente vai ver o que a gente tem que observar aqui embaixo, ó, a corrente elétrica. E a gente vai ver também os eletronzinhos andando aqui, tá? Então, quando a luz estiver na cor adequada, ela vai bater aqui no sódio, o efeito fotoelétrico vai acontecer, ela vai arrancar, então, os elétrons do átomo de sódio e a passagem da corrente elétrica vai existir, tá? Então, eu vou mover aqui para o ultravioleta, lembrando que a gente não enxerga no ultravioleta, então não vai ter luz aparente ali, tá? Vou aumentar aqui a intensidade da luz. Então, ó, no ultravioleta, no menor comprimento de onda do ultravioleta, a gente tem essa passagem de corrente elétrica. Então, eu vou começar a andar agora, ó. Tá aumentando. Então, ó, no meio aqui do ultravioleta, a passagem de corrente elétrica é muito maior, tá? Ah, então se eu continuar andando aí, se eu for lá pro roxo, pro verde, pro amarelo, vai aumentar ainda mais? Não sei, vamos ver, ó. Corri pro roxo. O que aconteceu? O efeito diminuiu. Por quê? Ele tem que estar numa frequência bem específica para conseguir arrancar o elétron do material. Se não tiver, não funciona. Então, aqui, ó, no roxo já, a frequência já não é mais adequada para que isso aconteça e o efeito fotoelétrico acontece em menor intensidade. Então, agora eu vou correr um pouquinho mais para frente, ó. Azul. No azul ainda tem um pouquinho. Verde água. Verde. Então, ó, no verde, quando a gente ilumina com luz verde, o efeito fotoelétrico é mínimo, a corrente fica bastante baixa, tá? Ó, vou correr aqui no vermelho agora. A gente já não tem mais, ele já não acontece, tá? Então, para o sódio, do verde para frente, o efeito fotoelétrico não acontece mais, sendo que a gente tem ele acontecendo melhor, né, lá no meio do ultravioleta. Vamos pegar outro metal agora. Zinco 1 por cobre, ó. Então, agora aqui é de cobre. Vou voltar lá no começo do ultravioleta. Então, ó, no ultravioleta, o efeito fotoelétrico acontece. Você tem a passagem de corrente, tá? Vou andar aqui para o meio do espectro. Ó, já tá caindo a corrente elétrica. Vamos voltar, ó. Aqui tá quase em 1, né? Vou andar para comprimentos de ondas menores, ó. Vai diminuindo. No final do ultravioleta, ele já não acontece mais. Tá? E não vai acontecer para nenhum deles para frente também. Agora vamos pegar a platina. Ó, começa aqui no ultravioleta.
Nossa, esse é bem pouquinho, é só no comecinho do ultravioleta platina que ocorre o efeito. Quando eu já tô quase na metade do ultravioleta, ele já não acontece mais. Então, isso vai depender, né? A cor que você tem que iluminar para acontecer o efeito fotoelétrico vai depender de cada elemento, cada material, cada chapa metálica que você estiver iluminando, tá? O sódio, eu acho que é o único que ele vem mais ou menos até aqui, quase no verde, tá? Os demais, o efeito fotoelétrico acontece principalmente no ultravioleta, que é a radiação emitida pelo Sol, né? Principalmente, a nossa principal fonte de UV é o Sol e ela é prejudicial pra gente, né? Qual que é a importância do efeito fotoelétrico? Quando a gente falou de usina de energia, eu falei de usina solar, né? Eu falei, então você armazena a energia do sol, põe na bateria e manda para dentro de casa. Mas como é que você armazena a energia do sol? Efeito fotoelétrico, tá? Então na placa fotovoltaica, né, que é a plaquinha preta lá, o sol, a luz do sol bate e aí vem luz ultravioleta junto, né? Vem uma porrada de partículas junto que a gente não enxerga. E o efeito fotoelétrico acontece naquele material por conta da iluminação solar. Aí os eletrõezinhos saem, gera a corrente elétrica, que por sua vez vai para a bateria e armazena, tá? Um outro exemplo é tudo que usa sensor de presença. Então, a porta que você chega, você passa na frente, ela abre. Aquelas torneiras que você põe a mão na frente, ela liga. Esteira de supermercado, que você bota a comidinha lá e chega os produtos lá no final, ela para. Aí você tira lá o produto, ela anda de novo. É tudo efeito fotoelétrico. Eles estão captando a luz do ambiente e aí, quando você bloqueia a passagem de luz, o mecanismo para de funcionar, tá? O efeito fotoelétrico cessa se não tem a corrente elétrica lá nos componentes que precisam, o equipamento para. Ou funciona, né? Depende da configuração dele. Quando você tira o objeto da frente, ele recebe luz, o efeito fotoelétrico ocorre e ela volta, né? O equipamento muda o funcionamento dele. A luz do poste, ela acende automático pela mesma razão. Durante o dia, você tem lá o efeito fotoelétrico acontecendo num bagulhinho chamado fotocélula, que é uma caixinha que fica lá na lâmpada. E à noite você não tem mais luz, o efeito fotoelétrico pode acontecer, e aí a lâmpada acende pelos mecanismos que ela possui. Então, os principais usos do efeito fotoelétrico são esses. A gente tem uma infinidade de tecnologias que surgiram porque Bohr descobriu que não era para os átomos, para os elétrons ficar rodando lá no átomo, né? Eles até rodam, né? Mas o principal era pensar em termos de energia. Planck descobriu, né? Descobriu o fóton e Einstein daí explicou o efeito. A gente tem toneladas de tecnologia que usa o efeito fotoelétrico e é uma coisa super baratinha. Às vezes esses sensores de iluminação, de presença, é bem baratinho e é uma consequência das descobertas dos modelos atômicos, ok? É isso. Se tiver dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.